1 Coríntios 16, 22. 1 Coríntios 16, vamos ler a partir do 21. 1 Coríntios 16, 21. Primeira carta que Paulo envia a essa igreja aqui em Corinto. O último capítulo, 16, versículo 21. É a saudação dele aí, na verdade, ele se despedindo da igreja. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Vamos lá, 1 Coríntios 16, 21 diz assim: eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês, o meu amor esteja com vocês, em Cristo Jesus. Feche seus olhos comigo. Papai, estamos aqui diante da Tua palavra sagrada, das Escrituras, Pai. Estamos aqui diante da verdade e nós queremos te fazer um pedido hoje aqui, Pai. Libera o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade das Escrituras. Pai, fala conosco, fala no nosso interior, edifica o nosso homem interior, Senhor. Convence-nos, Pai, do pecado, da justiça, do juízo. Abre os nossos olhos para aquilo que ainda somos cegos, tira escamas dos nossos olhos. Senhor, guia-nos no entendimento da Tua vontade, Pai, e leva-nos mais fundo, Senhor. Pai, nós não queremos permanecer no raso, nós não queremos permanecer, Pai, aquém daquilo que o Senhor tem disponível para nós. Nossa oração nesse final de semana é: nós queremos mais, porque nós sabemos que tem mais, Senhor. Leva-nos mais fundo no Senhor, Pai. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estava compartilhando hoje de manhã com o Marcos, Rafael, o Isra, a gente estava junto ali gravando, e eu compartilhei com eles essa questão do significado dos nomes, né? A gente está agora nessa parada de saber o significado do nome, né? E isso era algo muito importante na Bíblia, né? Os nomes têm significado, os pais eram muito intencionais ao dar o nome dos filhos, e hoje em dia muitos pais têm sido extremamente intencionais. Por exemplo, a minha filha, Luísa, né, a gente escolheu porque é guerreira da luz, ó, coisa poderosa. Então, cada vez que você chama ela, você está declarando algo sobre a vida dela. O meu filho Davi significa o amado. Isso, toda vez que você vai chamar alguém, ô amado, toma café. Ô amado, acorda para ir para a escola. Amado, você está profetizando sobre a vida. Quem aqui sabe o significado do seu nome? Aí um dia, eu fui no Google olhar o significado do meu nome, né? Porque eu pensei, o pai, pastor, né? Meu vô, pastor, deve ser assim extremamente profético o meu nome. Deve ser muito forte. Então fui eu no Google, né? Significado de Douglas. Aí aparece: águas escuras. Guerreira da luz, o amado, Mateus, presente de Deus, águas escuras. Eu falei: pai, o que é isso, cara? Da onde você tirou esse nome? Como é que foi a ideia de colocar Douglas? Por que você escolheu Douglas? Aí ele me contou uma história muito profunda. Que ele trabalhava numa fábrica chamada Cofap, lá em Santo André, e ele ia para a Cofap todo dia de manhã, e no caminho para a fábrica ele passava numa loja de pneu que chamava Douglas. Ele falou: que nome legal, cara, nome forte, né? Douglas. Né? Nome meio americano assim, né? Douglas. E ele colocou esse nome em mim. Então eu sempre fui um pouco magoado, assim, sabe? Porque essa declaração sobre mim todas as vezes: ô, água escura, vem tomar café. Água escura, levanta. Aí um dia eu estava na igreja e um amigo nosso, trabalha com a gente lá, o Tiago Pereira, ele falou assim para mim: cara, tem um rapaz, um missionário, que mora em Londres, e ele sempre discipulou a gente, e a gente estava num momento ali, pelo Zoom e tal,
orando juntos e tal, e ele falou assim, olha, eu não conheço seu pastor, mas Deus me deu uma palavra para você liberar para ele. Você compartilha com ele? Ele falou, claro, compartilho, o que é? Deus mandou dizer que vai levar ele para as águas profundas, aonde as águas são escuras. Está entendendo, né? Quando você começa a descer, e é tão profundo que a luz nem chega mais lá, de tão profunda. Essas são as águas escuras. Aí eu comecei a gostar do meu nome, meu irmão. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos levar para um lugar mais profundo. Deus quer nos levar para um lugar mais profundo nele. Deus quer nos tirar do raso. É claro que todo mundo começa no raso, todo mundo entra na piscina pelo raso, senão você morre no profundo, mas não para no raso. Deus quer nos levar para o profundo. E aqui fica uma exortação para nós como igreja brasileira. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: a igreja brasileira é como um grande lago com quilômetros de extensão e centímetros de profundidade. E nós não podemos permanecer nesse lugar, nós precisamos de um desejo ardente por águas profundas, por um lugar mais profundo em Deus. Agora, o que nos faz nos contentar com o raso, gente? O que nos faz nos contentar com águas no tornozelo, águas no joelho? O que nos faz nos contentar com o raso? É estarmos embebedados pelo agora. Por que os discípulos de Jesus foram conduzidos para um lugar de profundidade? Porque os olhos deles não estavam no agora, os olhos deles não estavam em usar Deus para ter uma boa vida agora. Os olhos deles estavam fixados naquilo que é eterno. Cara, eles sabiam que tinha mais. Por que eu li esse texto com você? Porque tem uma palavra aqui que nos puxa para um lugar mais fundo. Tem um clamor aqui nesse texto que nos empurra para um lugar mais fundo. Diz assim: eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Porque eu não sei se você sabe, mas Paulo geralmente ditava as cartas e alguém escrevia. Ele, nesse momento aqui, ele fala, não, dá pena aqui para mim, que quase como que assinando, como que colocando as letras, a caligrafia dele. Ele está dizendo, olha gente, agora eu peguei a pena, porque o que eu vou escrever aqui é muito importante. Não que o resto não seja, mas o que eu vou escrever aqui tem um peso especial para mim. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. E aí ele escreve essa palavra, Maranata. Você pode dizer comigo? Maranata. O que significa Maranata, gente? Maranata, ele tem 3 significados, ok? Depende da forma que você organiza as letras. Ela pode significar, o Senhor veio, fazendo uma referência ao passado, ele veio. Pode significar, o Senhor virá, fazendo uma referência ao futuro, ele virá. E pode significar um clamor, ora vem, Senhor Jesus. Então, Maranata tinha esse significado de dizer, ele veio, ele virá, portanto, vem. Diga comigo, vem. Nós queremos mais, Senhor. Era esse clamor, nós sabemos que tem mais. A gente já está experimentando da era por vir, mas nós sabemos que tem mais. Portanto, vem, Senhor Jesus. Maranata. Fala comigo mais uma vez, Maranata. Olha que doideira. Os comentaristas dizem que a igreja primitiva usava essa palavra como uma forma de se cumprimentar. Então, por que ele está usando nesse contexto aqui, Maranata? Porque era uma forma, era um cumprimento entre eles. Então você imagina, um crente da igreja primitiva encontrava com outro crente na praça e fazia, Maranata, meu amigo. Então agora pega na mão de quem está do seu lado e fala, Maranata. É maravilhoso a gente se encontrar e falar assim, olha, graça e paz. Olha que declaração maravilhosa de receber, né? Graça
e paz. Algumas igrejas já ouvi usando assim, shalom, né? Olha que coisa maravilhosa, você receber a paz, né? A shalom. Agora imagina nós se encontrando no shopping falando, ora vem, Senhor Jesus. Uou. Porque graça e paz é bom, mas Ele retornar e governar sobre toda a terra... Graça e paz eu preciso todo dia. Mas se tem um clamor que toma o nosso coração quando a gente começa a ser levado para um lugar mais profundo, é esse: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Gente, nós precisamos entender que existe um lugar mais profundo para a gente entrar como igreja. Quando você lê Efésios capítulo de número 2, você pode ir anotando aí, você não vai precisar abrir agora, mas Efésios capítulo número 2, do 11 ao 22, Paulo ele vai descrever para nós, através de algumas ilustrações, o que é a igreja, ok? Então Efésios 2, do 11 ao 22, ele começa a falar para a gente, o que é a igreja? Tá? Porque Efésios é o evangelho da igreja. Você quer compreender a identidade, a natureza, a propósito da igreja? Efésios. E aí ele começa a falar, ele usa 3 ilustrações para falar de igreja. Ele fala, primeiro, a igreja é uma família para o pai, ok? Segundo, igreja é um corpo para o filho. Terceiro, igreja é uma morada, um templo para o espírito. Então é só você lembrar da trindade. A igreja é uma família para o pai, a igreja é um corpo para o filho e a igreja é um templo para o Espírito Santo. E as 3 ilustrações são maravilhosas para nós. Então, como família, fala da nossa herança, fala da paternidade de Deus, fala da nossa relação como irmãos. Então, irmão, irmã, não é só um jargão evangélico, é real, porque todos nós falamos Pai Nosso para o mesmo ser. Então, nós somos a família do Pai, amém? Mas aí ele fala, mas não é só isso, nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, cada um aqui é um membro no corpo de Cristo. Todos que estão aqui têm uma função no corpo de Cristo. Todos aqui têm uma função ativa no corpo de Cristo. Ninguém veio para cá só para ficar sentado assistindo o culto. Não, você faz parte ativamente dessa missão que Jesus está realizando na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Maravilhoso. Então quando você fala, eu sou membro de uma igreja, você não está dizendo eu tenho uma carteirinha como que alguém que é membro de um clube. Você está dizendo eu sou parte de um corpo que está realizando uma missão em uma cidade. E aí ele fala, vocês são morada do Espírito. Então está falando sobre pedras vivas. Quando a gente está junto aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, é como se a gente formasse uma casa que a presença dele vem. Nós somos o templo do Espírito. Ok? 3 ilustrações para falar de igreja. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual você acha que é a ilustração que ele usa para a igreja no tempo do retorno de Jesus? Qual é a ilustração que a Bíblia usa para descrever a igreja que vai receber Jesus? É muito interessante que ele não usa a família, ele não usa o corpo, e ele não usa o templo para descrever a igreja do fim dos tempos, que vai receber Jesus, que vai ver o retorno dele. Você quer saber qual é a ilustração? Abre aí Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. Só ir para a última página da sua Bíblia. Esqueci que você está usando no celular. Apocalipse 22, 17. Diz assim, olha. E o Espírito e a noiva dizem, vem. É como que ele estivesse dizendo, e o Espírito e a noiva estão se cumprimentando e dizendo, Maranata. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Então ele não diz, e o Espírito e a família dizem, vem.
apesar de a gente vai ser família. Ele não diz o espírito e o corpo dizem vem. Ele não diz o espírito e o templo dizem vem. Ele diz, tem uma nova identidade para essa igreja do fim. Essa família, esse corpo, esse templo, eles amadureceram, se ataviaram, colocaram seu vestido de obras de justiça e agora eles são a noiva do Cordeiro. E eles e o Espírito têm o mesmo clamor: vem, Senhor Jesus. Por quê? Por que a noiva, ela é a representação da igreja do fim? Porque a igreja que vai ver Jesus voltar, presta atenção no que eu vou te dizer, é uma igreja que tem uma marca, um amor profundo por Jesus Cristo. Ela sim é família, e ela tem a herança, a paternidade de Deus, ela é um templo, ela é o corpo, está envolvida na missão, mas tem uma marca da igreja do fim. Ela tem um amor profundo por Deus, a ponto de usar uma ilustração para descrevê-la: a noiva. Ah, meu irmão, você já conversou com uma noiva? Tem alguém com mais monótono de assunto do que uma noiva? Hã? Você fala, nossa, você viu quem está na final do campeonato? O tal time. Ah, é verdade, meu noivo torce para esse time. Você viu o que aconteceu, não sei aonde? Ela vai dar um jeito de puxar qualquer assunto e terminar no quê? No casamento, no amado, no noivo, na festa, no encontro, na viagem e tal. Por quê? Porque ela está completamente apaixonada. Deixa eu falar uma coisa para você que vai acontecer na igreja, e isso independe de você. O convite é para você participar. A igreja do planeta inteiro vai viver um avivamento onde nós vamos ser completamente apaixonados por Jesus. Nós vamos conhecê-lo profundamente e nós vamos amá-lo profundamente, gente. É um convite para você estar no meio desse rio. Vai acontecer, porque Ele falou que vai acontecer. Nós vamos viver um avivamento. Gente, o avivamento que está por vir, o avivamento do fim dos tempos, o avivamento que precede o retorno de Jesus, é uma mistura, gente, de Êxodo com Atos. Sim, o juízo de Deus vindo sobre a terra, mas você vai ver o maior derramamento do Espírito da história da humanidade. Ah, meu irmão, e eu quero estar no meio disso, dizendo, Maranata. Maranata. Quando você lê Mateus, capítulo número 24, é o sermão escatológico, né? É o sermão Maranata. É o sermão do clamor, vem, Senhor Jesus. E Jesus começa a explicar sobre o seu retorno. E é muito interessante, porque quando a gente fala de fim dos tempos, quando a gente fala de o retorno de Jesus, Jesus voltar, a gente sempre entra em assuntos assim, por exemplo, quem que é o anticristo? Né? A marca da besta. Será que o Elon Musk está fazendo a marca da besta? Tal. Né? Será que é a Mastercard? Já foi a Motorola? Já foi um monte de coisa. Ou as duas testemunhas e tal, e a gente fica pensando quem vai ser a besta e tal. Agora, posso te falar qual é o assunto que mais aparece quando o assunto é fim dos tempos? Quando Jesus vai falar de fim dos tempos, a ênfase dele não é nessas coisas. Quando Jesus vai falar de fim dos tempos, eu te falar 2 sinais claros dos fim dos tempos. Primeiro, é engano. Ok? Jesus vai falar que vai haver muito engano no fim dos tempos. Vão aparecer falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres com falsas mensagens, dizendo, olha ali, aquilo é ele, e ele diz, não vos engane. E a segunda coisa que nós vamos ter é perseguição. E uma perseguição ferrenha, ideológica, como a gente está vendo se armar e já acontecendo em outras nações, e perseguição, sim, física, real, violenta, que vai acontecer contra o povo de Deus. Ok? 2 coisas: engano e perseguição. Agora, deixa eu te falar uma coisa, igreja. Só vai ter uma forma de nós perseverarmos até o fim.
Primeiro, se nós conhecermos profundamente o nosso noivo. Só tem um jeito de não ser enganado: se você conhece ele de forma profunda. Meu irmão, você acha que é possível alguém entrar em casa e falar assim: oi Val, eu sou o Douglas. Fala galera. E enganar a Val? Tem como alguém enganar a Val se passando por Douglas? Todo lugar que eu vou, que tem um barbudo de óculos, ele fala: ah Douglas, seu irmão, igualzinho você. Tem como alguém enganar a Val? Tem como, gente? No primeiro tom de voz, na primeira frase mal colocada, no primeiro jeito de andar, na primeira forma de pensar, ela vai dizer: esse não é o meu noivo. Porque eu conheço ele intimamente. Cara, quantos serão enganados? Por quê? Porque viveram uma vida de engano, enganando a si mesmo de que são igreja do Senhor. Você acredita que vir aqui 2 horas por semana é suficiente? Não, ele está usando a ilustração de um casamento para falar o quanto ele quer passar de tempo com você. Cara, só vai permanecer aqueles que conhecem profundamente o Senhor. Você conhece profundamente o Senhor. Você conhece os atributos de Deus. Você devora a tua Bíblia. Você conhece as excelências de Cristo. Você conhece cada passo de Jesus, o tom de voz dele. Você conhece tudo sobre o Senhor que você já conseguiu acessar. Então deixa eu te dizer, cara. Não espera as coisas começarem a acontecer para você entrar nessa empreitada. A hora é agora de você dar um jeito na sua vida. Igreja, pelo amor de Deus, meus irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, você não pode chegar diante do Senhor sendo um especialista naquilo que é inútil. Por favor, cara, não vamos chegar diante do Senhor e falar: eu sabia todos os atores de tal seriado. Sério, porque vocês estão lendo sobre isso. Eu dei final no joguinho 7 vezes. Eu sabia a escalação de todos os times, de todas as ligas, de todos os jeitos. Não, gente, nós estamos jogando a nossa vida no lixo. E ele está dizendo: gasta tudo o que você puder para me conhecer. Que é o que vai contar diante de mim. A vida eterna é essa, é me conhecer. Cara, nós teremos engano, e só vai permanecer aqueles que conhecem profundamente o Senhor. Mas segundo, nós teremos perseguição, e só vai permanecer aqueles que amam profundamente o Senhor. Porque quem é que teria uma arma apontada para a cabeça e diria: eu não nego? Quem é que teria uma faca apontada para o seu pescoço e diria: eu não nego? É aqueles que são completamente apaixonados pelo Senhor. O Senhor quer nos levar mais profundo. Porque há um clamor, gente, começando a crescer no coração da igreja mundial. E esse clamor diz: Maranata, 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 vem Senhor Jesus. Cara, 4 coisas começam a acontecer quando os discípulos, quando uma igreja começa a clamar Maranata. A primeira coisa que começa a acontecer é que começa a ser substituído, começa a ser trocado um medo por esperança. Em boa parte da igreja, quando você fala de fim dos tempos, esse assunto está relacionado a medo. Por quê? Porque a igreja, por algum tempo, usou isso como uma arma de manipulação, dizendo: anda em santidade, que Jesus pode voltar essa noite, você vai ficar e tal. E a gente falou muito sobre isso, e muitas pessoas olham para o fim dos tempos com medo. Quando a gente começa a ler que haverá peste, terremoto, guerra e perseguição e tal, a gente pode ser tomado por um medo. Mas o sentimento que a Bíblia fala em relação ao fim dos tempos não é medo, mas sim uma esperança. A palavra de Deus chama da esperança abençoada.
Quando o clamor Maranata começa a queimar no coração de alguém, medo é substituído por esperança. Em Mateus 24, que eu citei para vocês, Jesus começa a falar sobre o fim dos tempos, e ele diz assim, olha, você vai ouvir sobre terremotos, você vai ouvir sobre catástrofes, você vai ouvir sobre reis se levantando contra rei, nação contra nação, guerras, rumores de guerras. Alguém está lembrando de alguma coisa aí que nós temos vivido assim ultimamente? Aí ele fala assim, não é o fim ainda. Ele diz assim, isso é o princípio das dores. Do que Jesus estava falando, gente? Sabe do que Jesus estava falando? Que o fim dos tempos é comparado com uma mulher grávida, prestes a ter um parto. Ele está dizendo, quando vocês ouvirem essas coisas acontecendo, virem essas coisas acontecendo, isso ainda não é o parto, isso são as contrações. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, essa parada, esse exemplo que ele usa de fim dos tempos e uma mulher grávida é maravilhoso. Por quê? Porque se você pergunta para Val, qual foi o dia mais importante, marcante e feliz da sua vida? Ela vai falar assim, foram 2. No dia em que a Luísa nasceu, no dia em que o Davi nasceu. Talvez qualquer mãe aqui falaria, o dia mais marcante da minha vida foi o dia em que meus filhos nasceram. Só que quando você vai lá para esse dia, foi o dia mais sangrento, foi um dia que ela estava no hospital, foi um dia que em alguns casos cortaram ela quase que ao meio, e que tinha não sei quantos médicos ao redor dela, anestesia. Peraí, como é que o dia mais feliz da sua vida é o dia mais caótico da sua vida? Porque ela escolheu não olhar para o sangue que ia ser derramado nesse dia, mas para o bebê que ia nascer nesse dia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando o clamor Maranata começa a queimar dentro de nós, a gente sabe que vai ter juízo, a gente sabe que vai ter perseguição, a gente sabe que vai ter engano, mas a gente sabe o que vai nascer naquele dia. Nós sabemos quem vai chegar naquele dia. A gente sabe que uma nova terra, novos céus e um novo tempo começa para a humanidade, onde todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E aí de repente, cara, nós somos tomados por uma esperança abençoada. Cara, esse clamor, ele muda as nossas vidas, porque a gente não tem a nossa esperança nessa vida. Nós não temos a nossa esperança nos homens. E quando você não tem a sua esperança nos homens, você não se frustra. Direto, cara, a gente conversa com pessoas frustradas. Porque achei que fulano não sei o quê, achei que ciclano não sei o quê, achei que o líder ia fazer não sei o quê, não, gente, só tem uma certeza, ele virá. E ele vai consertar e colocar tudo no seu lugar. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Segunda coisa que começa a acontecer em nós, quando esse clamor começa a queimar, é que a gente tira os olhos do raso e coloca os nossos olhos no profundo. A gente tira os nossos olhos do agora e começa a colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. O problema, gente, é que nós estamos embriagados com o agora. E nós estamos fazendo escolhas que nos dão prazer no agora. E Jesus está nos chamando a tirar os nossos olhos do agora e fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. Gente, nós só vamos conseguir viver o estilo de vida que Paulo viveu se a gente fixar os nossos olhos naquilo que Paulo fixou os olhos. Só dá para viver o que Paulo viveu se você vê o que Paulo viu. Meu irmão, o que esse homem viu? Para ele escrever assim, por exemplo, Filipenses 1,19, porque estou certo de que pelas súplicas de vocês e com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida,
quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Gente, qual era o grande problema dos impérios com os discípulos? Eles não tinham mais medo da morte. Você sabia que só existe um tipo de medo? É medo da morte. Você sabia? Fala, não, eu morro de medo de aranha. Não, você tem medo que a aranha te pique e você? Ah, não, morro de medo de altura. Não, você tem medo de cair e... Ah, não, eu tenho medo de avião. Não, você tem medo que o avião caia e você? A gente só tem um medo, de morrer. O que acontece quando um grupo de pessoas não tem mais medo de morrer? Então você imagina, os caras pegavam e prendiam Paulo. E falavam, nós vamos te matar. Ele falava, sério? Por favor, me fala quando. Porque vai ser o dia que eu vou encontrar com ele. Cara. Então nós não vamos te matar mais, eu estou vendo que você está gostando. Aí ele começa a pregar para os guardas. Ele começa a pregar para os outros presos. Aí se solta, começa a plantar a igreja em todo canto. Você entende que simplesmente eram homens e mulheres imparáveis. Por quê? Porque os seus olhos não estavam no agora. Eles sabiam que o sofrimento presente não pode nem se comparar com a glória que está proposta, que será revelada quando ele se manifestar, gente. Cara, esse clamor tira os nossos olhos daquilo que é o agora e coloca os nossos olhos naquilo que é eterno. Maranata. Mas acontece mais uma coisa. E para mim isso aqui é maravilhoso. O texto que nós lemos diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Quando esse clamor começa a queimar dentro de nós, presta atenção nisso, nós começamos a desejar aquilo que Deus deseja. Olha que interessante, a igreja do fim vai estar clamando pela mesma coisa que o Espírito está clamando. Sabe qual é o grande problema hoje? A gente quer aquilo que Deus não quer. Você faz campanha por aquilo que Deus não quer. Você ora pedindo aquilo que Deus não tem para você, mas a igreja do fim vai simplesmente alinhar o que o céu quer e o que ela quer, e então ele virá. De repente, um grupo de pessoas vai começar a desejar o que Deus deseja, e eu vou agora dar um spoiler para você do que Deus deseja. Está preparado? De Gênesis a Apocalipse, Deus tem um desejo eterno. De Gênesis a Apocalipse, Deus quer a mesma coisa. Sabia que de Gênesis a Apocalipse, o desejo de Deus poderia ser resumido em uma palavra. E a palavra é Emanuel. De Gênesis a Apocalipse, Ele quer ser Deus conosco. Ele nos criou para habitar entre nós. Em Gênesis é um jardim com Deus habitando entre nós. Em Apocalipse termina em uma cidade chamada Nova Jerusalém, com Deus habitando entre nós. De Gênesis a Apocalipse ele quer só uma coisa, habitar entre nós. Gênesis a gente peca e ele dá um jeito. Quando chega ali em Êxodo ele fala assim, Moisés, faz o seguinte, dá uma subida aqui, Moisés. Pega o elevador, chega lá. Ele fala, dá uma olhada num tabernáculo que tem aqui, pega as medidas e faz lá no meio. Presta atenção nisso. Replica na terra o que está acontecendo no céu, para que eu possa vir e me manifestar no meio de vocês. Então, naquele tabernáculo, era o céu no meio da terra. Deus queria habitar entre nós. E quando que eles se moviam? Quando a nuvem movia. Quando eles paravam? Quando a nuvem parava. É o mesmo conceito quando chega no templo. Eles constroem um lugar para a presença de Deus se manifestar. Por quê? Porque Deus quer habitar entre nós. Mas aí chega João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, Ele quer a mesma coisa, habitar entre nós. Imagina quando o desejo da igreja começar a se alinhar com o desejo do céu, e a gente aprender a fazer só uma oração: Maranata, vem Senhor Jesus. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar. Pensa num cara que descobriu alguma coisa, se chama Davi. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar a sua presença, a sua casa, todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza e meditar no teu santo templo. De repente o desejo de um homem se alinhou com aquilo que era o desejo do céu. O que começa a acontecer é que nós começamos a querer o que o céu quer. O céu quer vir e a gente quer chamá-lo. Jesus já deu a dica, Ele falou: quando vocês forem orar, ora assim: venha o teu reino, venha o teu reino. Só que você fica orando por carro, só que você fica orando por namorada. Quando ora, ainda ora por coisas que muitas vezes Ele nem falou para orar. Ele disse assim: para de orar por isso, é pagão que ora por isso. Sermão da Montanha, gente. Vocês ficam clamando pelo que comais, o que bebais, não, o que vocês vão vestir, isso é oração de pagão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o Pai de vocês vai acrescentar essas coisas na vida de vocês. Quando a igreja começar a ter um desejo ardente: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, nós queremos acima de tudo a tua presença. O Senhor vale mais que ouro, mais que prata, mais que tudo. Nós queremos a tua presença. Nós queremos o Senhor manifestando no nosso meio, até que o Senhor venha de uma vez por todas e governe entre nós. Vem Senhor Jesus. Sabe, gente, algo tem queimado profundamente no meu coração, é que Jesus, quando Ele está aqui, Ele vai em vários lugares, ok? A presença dEle, Ele vai em vários lugares. Então, por exemplo, Ele vai até o tanque de Betesda, por exemplo, ok? Tanque de Betesda, quem lembra da história? Tanque de Betesda, paralítico lá, 38 anos, Ele chega lá naquele lugar de miséria, naquele lugar de dor, naquele lugar de doenças, de gente cativa, e Ele chega naquele lugar com sua graça, misericórdia. Então, eu sei que é complexo a gente usar os verbos humanos para Deus, mas é mais ou menos assim para você entender o que eu estou querendo dizer. É como que em Betesda, Ele tem que ir, ok? Ele é atraído pela misericórdia, a graça dEle, tem miséria lá, Ele tem a cura, Ele sente a dor daquele cara, a empatia, Ele tem que ir em Betesda. Então Ele chega e visita Betesda, e cura ali, e vai embora. Mas tem um segundo tipo de lugar na história de Jesus, como por exemplo, Betânia. Betânia não é um lugar que Ele tem que ir, Betânia é um lugar que Ele quer ir, que Ele gosta de ir, que quando Ele tem um tempo, Ele fala: já sei onde eu vou. Na casa dos meus amigos, na casa daqueles que me desejam, na casa que não é das pessoas que eu preciso curar, é na casa das pessoas que valorizam a minha presença, daqueles que me conhecem, daqueles que eu posso reclinar a cabeça no ombro deles. Eu quero ir em Betânia. E gente, eu sei que é maravilhoso quando Ele vem e cura e liberta, e às vezes a gente é essa grande Betesda. Mas e se nós como igreja começássemos a nos tornar essa grande Betânia? Do ajuntamento daqueles que têm só uma coisa e um desejo: a presença dEle. Um lugar onde Ele é desejado, um lugar onde toda oportunidade que a pessoa tem para falar com Ele é: vem Senhor, nós te queremos, nós te desejamos, não há nada maior do que a tua presença, onde a nossa agenda é tomada pela presença dEle, onde a nossa agenda é organizada, dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Agora, a última coisa que eu queria te falar, é que quando esse clamor começa a ser gerado dentro de nós precisamos estar preparados para Ele responder a esse clamor. Nós precisamos estar preparados para Ele responder a esse clamor.
Queria chamar o time de adoração aqui, enquanto eu encerro essa parte. Em João, eu não coloquei de novo o texto aqui, mas um dia os discípulos de João Batista chegam para Jesus e falam assim: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Então, o questionamento deles: por que nós, discípulos de João Batista, e os fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo, os convidados para o casamento, estarem tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Do que ele está falando, gente? Ele está dizendo: eles não jejuam porque o noivo está com ele, e é tempo de festejar, é tempo de celebrar, mas o noivo será tirado. E então um clamor vai acender no coração dos meus discípulos: Maranata, Maranata, Maranata. Um dos motivos porque nós jejuamos é saudade do noivo. Só que aí ele usa uma ilustração para falar sobre o retorno dele. Ele diz o seguinte: enquanto vocês clamam pelo vinho novo, se tornem o odre novo. Não é só clamar para ele vir, mas também se esforçar, gastar a sua vida, as suas disciplinas espirituais, para nos tornarmos um lugar capaz de suportar quando ele vier. Quando ele vier no seu retorno, mas também quando ele vier com um avivamento, quando ele vier com a sua presença. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Por que ainda não aconteceu o avivamento que tantos estão clamando? Tem muita coisa maravilhosa acontecendo, principalmente da nossa nação, o Brasil, mas tem um lugar mais fundo. Tem mais. Tem algo, cara, que está para romper. Por que ainda não aconteceu? Porque se acontecer, nos mataria. Ouça o que eu estou dizendo. A presença de Deus é maravilhosa e perigosa. Ele está dizendo: se eu derramar o vinho novo em certos odres, eu arrebento com esse odre. Então, enquanto clamamos Maranata, estamos dizendo: nos faz esse lugar para suportar a glória da presença de Deus que será manifesta em nós. Sabe, a ilustração que me veio à mente quando eu estava preparando é mais ou menos assim. Imagina que um traficante. O traficante tem a casa dele lá e ele esconde drogas na casa dele. E de repente, um ladrão, entra na casa do traficante e rouba o traficante. Ok? Eu te pergunto: o traficante liga para a polícia e fala: aconteceu uma coisa terrível, vem aqui para minha casa, porque acabaram de me roubar? Sim ou não? Porque ele sabe que se a polícia vier para resolver o problema do roubo, vai pegar ele. Tem muitos de nós que não pode continuar dizendo: vem, Senhor. Que eu não posso dizer: vem para a corrupção em Brasília, porque se ele vier para a corrupção em Brasília, ele vem para a corrupção em Curitiba. Se ele vier para a corrupção do Brasil, ele vem para as suas pequenas corrupções, ele vem para a sua casa também. Então, Maranata, o vinho novo, meu noivo volta, precisa estar acompanhado com o Senhor nos santifica. Senhor, nos transforma. Senhor, me ajuda a largar essa pornografia. Senhor, me ajuda a largar essa mentira. Senhor, me ajuda a resolver as minhas demandas. Senhor, essas feridas da minha alma. Senhor, nos torna esse lugar, essa Betânia de homens e mulheres que têm andado em santidade, que tem só um desejo diante dos seus olhos: vem, Senhor Jesus. Nós queremos nos tornar esse lugar.
Nós queremos nos tornar esse lugar. E então veremos a maior colheita evangelística da história da humanidade. Sabe, esse clamor em nós, esse odre novo, vai preparar um ambiente para a maior colheita de almas da história, gente. Gente, eu afirmo para vocês, os campos estão brancos da nossa nação. Cidades estão preparadas para ser colhidas, nós não vimos nada. Vou falar aqui que o Abe Uber diz, isso é só o começo, meu irmão. Não importa quão grande é o prédio que você construir, não vai caber o número de pessoas que vão se entregar para Jesus nessa próxima temporada. Então que se levantem os pastores, que se levantem os apóstolos, que se levantem os evangelistas, que se levantem os profetas e mestres, para levar o corpo de Cristo ao amadurecimento, porque nós vamos ver a maior colheita da história. Olha o que diz, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouça diga, vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Quando a igreja começar a dizer vem, vai gerar uma sede na humanidade. Quando o nosso desejo se alinhar ao desejo de Deus, e a gente não reunir para mais nada, a não ser dizer, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vai começar a gerar um clamor nos de fora, e aqueles que têm sede, vão descobrir que aqui tem a fonte de água viva, e quem beber dessa água, nunca mais terá sede, pelo contrário, uma fonte vai se instalar dentro dessas pessoas. Vem. Fica de pé comigo. Só diz assim comigo, Maranata. Senhor, nós te desejamos. Senhor, nosso coração te deseja. Senhor, nós não estamos aqui para te usar. Nós não estamos aqui, Senhor, para o Senhor fazer alguma coisa por nós, apesar de o Senhor fazer tantas coisas por nós. Senhor, nós não estamos aqui para o Senhor nos dar alguma coisa, porque já recebemos tudo. O Senhor é o nosso pastor e de nada a gente sente falta. Nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti, Jesus. Nós sabemos que Tu és esse oceano, Senhor, e nós queremos ir mais fundo em Ti, Senhor. Nós queremos te conhecer mais, nós queremos te amar mais. Senhor, nós sabemos que tem mais. Senhor, não deixa que ninguém aqui viva na superficialidade, se o Senhor já rasgou o véu de cima a baixo e o acesso está aberto, Senhor. Não deixa ninguém ficar no pátio, Pai, se o santo do santo está aberto por causa do teu sangue, Senhor. Ah, Senhor, tem mais. Espírito Santo, meu clamor é, gera em nós um desejo ardente por mais de Ti, Senhor. Pai, eu clamo a Ti agora, gera fome na minha geração, Senhor. Gera fome na minha geração, gera sede em nós, Pai. Pai, nós queremos ser como Davi e dizer, uma coisa nós pedimos, uma coisa nós buscamos, em só uma porta nós batemos. Nós queremos habitar a Tua casa por todos os dias da nossa vida. Nós encontramos o melhor lugar para se estar, a Tua presença, Senhor. Senhor, nós não somos aqueles que desejam morar em nenhum outro país, países mais ricos. Não, Senhor, nós queremos morar na Tua presença, Pai. Seja no Brasil ou em qualquer lugar que o Senhor nos plantar, nós queremos estar diante do Senhor. O Senhor é nossa fortaleza, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a sombra que nos cobre, o Senhor é o lugar mais seguro da terra. Mesmo em meio a guerras, nós saltamos de alegria, porque estamos diante do Senhor, estamos assentados contigo nas regiões celestiais, Senhor. Espírito Santo, vem e começa a acender uma chama no coração dessas pessoas. Maranata, 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 Maranata. Eu peço, Senhor, abre os olhos para que a gente possa Te ver. Uou! Uou! Abre os nossos olhos.
Eu quero te pedir, Senhor, visões, começa a dar visões para os seus filhos e filhas, Pai. Deixa eles verem Cristo, Senhor. Deixe-nos ver o que Paulo viu. Deixe-nos ver o que Paulo viu no caminho de Damasco. Deixe-nos ver o que Davi viu. Deixe-nos ver o que João viu, Senhor. E nunca mais seremos os mesmos. Senhor, eu te peço, faz pessoas sonharem contigo, Senhor. Ao dormir essa noite, começa a dar sonhos para as pessoas que estão diante da tua face e nunca mais serem as mesmas, Senhor. Oh, nós sabemos que tem mais. Nós sabemos que tem mais. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. E o Espírito e a noiva dizem: vem, 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 Senhor.